Boa tarde, galera do quinto ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Encerrando o capítulo 6, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre como os nutrientes chegam a todas as células do nosso corpo. E para isso, vamos acompanhar o nosso livro, as páginas do nosso livro, para entender um pouquinho como que isso funciona. Vamos lá? Então vamos agora para essa página, como os nutrientes chegam a todas as células. Mãe, as estradas chegam a todos os lugares do Brasil? Sim, chegam a quase todos. As grandes rodovias se dividem em estradas menores, que se dividem em estradinhas ainda menores até chegar às pequenas cidades. Então, todas as mercadorias, elas circulam em todas as rodovias do Brasil até chegar nas cidades, até chegar aos supermercados, às feiras. Esse é o caminho que as mercadorias levam para chegar até as pequenas cidades. E como que chegam às nossas células? Vamos prestar um pouquinho de atenção para saber um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Você já deve ter imaginado que, assim como em nosso país, temos estradas para distribuição dos produtos. Nosso corpo também possui caminhos. Que caminhos são esses? São os vasos sanguíneos, pelos quais passam substâncias que precisam ser carregadas de um lado a outro em nosso organismo. E da mesma forma que existem as rodovias e as estradas estreitas, em nosso corpo também existe essa diferença. Os vasos sanguíneos, eles são diferentes, de grande diâmetro, artérias e veias que se ramificam em vasos cada vez mais finos e até se tornarem vasos capilares, tão finos quanto a fios de cabelo. Então, os vasos sanguíneos que são responsáveis por carregar de um lado para o outro os nutrientes do nosso organismo, as substâncias. O órgão que faz o sangue circular pelo corpo é o coração. Ele é o músculo responsável por impulsionar o sangue a todas as partes do nosso corpo, circulando sempre até que retorne a ele mesmo, de onde é lançado novamente em um ciclo interminável. Então, esse ciclo ele vai acontecendo a todo momento. Os vasos sanguíneos que saem do coração são as artérias. Então, as artérias elas saem do coração e os que chegam a ele são as veias. As artérias têm as paredes mais grossas do que as veias e recebem sangue com mais força, por serem mais grossas. Apesar de toda essa potência, o coração de um adulto tem o tamanho de um punho fechado e pesa menos de 300 gramas. Aí no livro você pode ver uma imagem. O coração situa-se entre os dois pulmões e apoia-se no diafragma. Os gases também viajam pelo sangue. Como assim que ele vai viajar? Você concorda com a afirmativa de Theo? Vamos ouvir. Se o sangue distribui os nutrientes pelo corpo, eu acho que o oxigênio também viaja pelo sangue. O que você sabe sobre o transporte de oxigênio? E sobre o gás carbônico liberado pelas células? Vamos falar um pouquinho. Para entender o transporte dos gases, vamos olhar o coração mais de perto. Então, vamos olhar o coração mais de perto e entender como que isso acontece. O coração, na verdade, não é apenas uma bomba, são duas. E aí? Olha aí um coração, a imagem de um coração. Como se vê na imagem, cada lado do coração possui duas cavidades. O átrio, na parte superior, você pode ver o átrio dos dois lados, o átrio direito e o átrio esquerdo. Na parte inferior,
nós vemos aqui, ó, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. O sangue, ele vai entrar pelos átrios, por meio das veias, passa para os ventrículos e de lá é bombeado para as artérias. Entre os átrios e os ventrículos, assim como na saída dos ventrículos para as artérias, existem válvulas que permitem a passagem do sangue, mas não o retorno. Quando o ventrículo se contrai, o sangue é lançado para o corpo. Quando é relaxado e o átrio é contraído, o sangue passa do átrio para o ventrículo. Na sequência, o ventrículo é novamente contraído, lançando o sangue para o corpo. Assim, o sangue flui em apenas uma direção, de modo que não retorna. Então, esse retorno não acontece. Os dois lados funcionam de forma semelhante, mas o sangue que passa por eles nunca se mistura. Isso porque, pelo lado direito, encontra-se apenas o sangue rico em gás carbônico, que tem como destino os pulmões, para que esse gás seja liberado através da respiração. Então, o gás carbônico ele vai ser liberado de volta à atmosfera através da nossa respiração. No lado esquerdo, há apenas o sangue rico em oxigênio. E aí, são recém-chegados dos pulmões, que será distribuído pelas células. Então, esse sangue que é rico em oxigênio, que será distribuído para nossas células. Assim, o sistema circulatório é composto por dois circuitos. A pequena circulação, que vai até os pulmões e volta ao coração, e a grande circulação, em que o sangue passa por todo o corpo antes de voltar ao coração. Então, você pode grifar aí no seu livro essa partezinha aqui. Assim, o sistema circulatório ele é composto por dois circuitos. A pequena circulação, que vai até os pulmões e volta ao coração, e a grande circulação, em que o sangue passa por todo o corpo antes de voltar ao coração. E aqui nós podemos ver essa imagem e entender um pouquinho como que isso pode funcionar. A pequena circulação, como que ocorre? O sangue venoso, rico em gás carbônico, sai do ventrículo direito em direção aos pulmões. Nos pulmões, aqui ó, o pulmãozinho aqui ao lado, o gás carbônico é liberado e o oxigênio é absorvido. O sangue retorna-se arterial e volta ao coração, entrando pelo átrio esquerdo, como lá na imagem nós vimos. A grande circulação, como que funciona? O sangue arterial, ele é rico em oxigênio, sai do ventrículo esquerdo em direção ao corpo inteiro, todos os órgãos e membros. Nos capilares, o oxigênio é distribuído para as células e o gás carbônico é absorvido. O sangue venoso volta ao coração, entrando pelo átrio direito. Esse esquema da pequena e da grande circulação, a cor azul representa o sangue venoso com gás carbônico. Toda essa cor azul do esquema é o sangue venoso com gás carbônico. E a coloração vermelha é o sangue arterial, que é aquele sangue que é oxigenado. O que acontece com os resíduos? Diariamente, nós recebemos, nas nossas ruas, caminhões de lixo para recolher todo aquele resíduo produzido por nós na nossa casa. E aí manter a limpeza, Se não fosse essa limpeza, o lixo ele ficaria acumulado nas calçadas, exalando mau cheiro e impedindo a passagem de pessoas e veículos. O que aconteceria se o lixo que produzimos nunca fosse removido? Imaginem a situação que seria. Qual relação podemos estabelecer entre a limpeza de resíduos produzidos em nosso corpo e as atividades das células? E aí, o que acontece?
Assim como em uma cidade, nosso corpo precisa eliminar os resíduos produzidos no metabolismo para se manter saudável. O gás carbônico é um resíduo da respiração, é absorvido pelo sangue e bombeado pelo coração até o pulmão, onde é liberado e devolvido à atmosfera. No entanto, nas reações metabólicas que ocorrem em nosso organismo, outras substâncias são formadas, como a ureia e o ácido úrico, e essa substância ela precisa ser eliminada do nosso organismo. E novamente o sangue tem um papel fundamental, porque ele coleta esses resíduos que precisam ser eliminados. E aí, observando essa imagem, nós podemos ver aí, que o sangue das artérias renais entre os rins, onde estão os néfrons responsáveis pela filtração, são cerca de 1 milhão de néfrons em cada um dos rins. Eles filtram. Então, o nosso rim ele tem função de filtrar o nosso sangue e retirar todos os resíduos que que o nosso organismo não irá precisar. E aí ele retira e são eliminados como água na forma de urina. Então a urina, são resíduos que o nosso organismo não precisa e vai ser eliminado. A urina ela desce dos rins pelos ureteres e fica armazenado na bexiga, que está aqui abaixo. A bexiga é elástica e armazena cerca de 700 ml de urina. A uretra conduz a urina da bexiga até o meio externo, né? Então, finalizando o nosso conteúdo de hoje, você vai pegar o seu livro e vai fazer as tarefas das seguintes páginas. Lá nas atividades finais, nós temos algumas tarefas a serem feitas na página 411, 412, não, desculpa, 412 não. Você vai fazer as atividades da página 411, 413, 414 e 415. Você pode fazer essas tarefas no seu livro. Não, gente, desculpa, essas páginas não, são as páginas lá pra frente. A Fernanda fez confusão aqui. Nós vamos lá para a página 434, 434, 435 e 437. Essas outras páginas que a tia acabou de falar para vocês são páginas que nós já fizemos. Então, não precisa ser feita novamente, né? Claro. Então, você vai fazer a 434, 435 e 437. São atividades finais, atividades de revisão do nosso livro. Atividades bem simples, onde você vai fazer bem rapidinho. Sigam o roteiro de estudos, assistam a videoaula. Qualquer dúvida, a tia Fernanda está aqui para ajudar vocês, ok? Podem me chamar e podem tirar as dúvidas à vontade, tá bom? Foi um grande prazer termos mais uma aula. Então, um grande beijo e até a próxima, ok? Beijo, beijo!